Oi, meninas! Ai, que bom estar com vocês para poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler um texto lindo que se encontra em Isaías, no capítulo 6, os versos de 1 a 8. Vamos ler. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, ele tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui. Envia-me. Que texto lindo, não é? Vocês notaram que logo no início desse vídeo eu disse assim: Ai, que gostoso estar com vocês. Pois é, esse ai, essa palavrinha pequenininha também aparece aqui no texto de Isaías. Na língua portuguesa, esse ai pode significar uma porção de coisas. Ele pode revelar uma porção de sentimentos. Quer ver? Você está andando e você dá uma topada com o seu dedinho do pé da mesa. Aí você grita: Ai, que dor! Então você tem um sentimento de dor que você manifesta colocando esse ai na frente. Ou então, você ouve uma notícia ótima de alguém que conta uma coisa muito, muito legal que aconteceu com ela. Então você diz assim: Ai, que gostoso! Uma expressão de satisfação, você está se alegrando com ela por aquilo que ela está te contando. Também você pode usar a expressão ai numa situação de lamento. Quando você ouve uma notícia triste, ou quando você recebe uma notícia triste, ou você sabe de alguma coisa triste que aconteceu com alguém, você faz: ai, que dó, pena. Também o ai pode denotar advertência. Quando minhas filhas eram pequenas, eu falava assim: ai, 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 ai. E quando elas ouviam esse ai, 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 elas sabiam que alguma coisa muito séria iria acontecer se elas continuassem a fazer o que elas estavam fazendo. Então esse ai tem várias conotações. E aqui na Bíblia, esse ai de Isaías confere conotação de culpa, de reconhecimento de culpa. Ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Então eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão da culpa e do perdão. O que acontece quando a gente sente uma culpa e profere um ai dentro do nosso coração por causa daquela culpa? A primeira coisa que acontece é que nós temos que confessá-la diante do Senhor. Reconheci, confessei. Quando a gente confessa, a gente pronuncia para o Senhor o nosso reconhecimento de que nós erramos. Quando você admite a culpa, quando você diz ai de mim, você assume totalmente a responsabilidade sobre aquele erro. Você não diz assim: ai de mim, mas também olha o que o outro fez para mim. Ou, mas também olha a circunstância. Não. Você diz ai de mim. Você pega para você toda a responsabilidade daquele erro que você acabou de cometer.
Depois que você admite e que você confessa, uma coisa maravilhosa acontece: o perdão. O Senhor vem e perdoa o seu pecado confessado. Isso é incrível e isso é imediato. Imediato. Confessou, foi perdoado. É interessante observar aqui no texto, quando Isaías diz: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros, a Bíblia diz no versículo 6 que logo, isso é, imediatamente, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Vamos pensar um pouquinho nisso. Isaías confessou e imediatamente o anjo levou até ele, até os seus lábios, uma brasa que ele havia tirado do altar. Que altar? O altar do sacrifício. O local onde o cordeiro ou o animal era sacrificado, o seu sangue era vertido para perdão dos pecados do povo. Isaías confessa seu pecado e recebe o perdão instantaneamente, porque esse era o modo de se conseguir o perdão do Senhor no Velho Testamento. Mas o que isso nos mostra? Para que isso nos aponta? Nos aponta para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que coisa linda! Nós não temos mais que sacrificar animais. Nós temos o Senhor Jesus que nos perdoa instantaneamente, imediatamente, quando confessamos o nosso pecado. Isaías estava vivendo um momento terrível com o povo de Israel. O rei Uzias havia morrido. Isaías recebeu do Senhor uma ordem de falar ao povo que ele seria punido por sua desobediência. E no capítulo 5, que aliás eu recomendo que vocês leiam, Isaías faz 6 recomendações ou 6 advertências com ais. São os 6 ais que ele profere em relação ao povo. Mas no capítulo 6, o 7º ai é o ai que ele profere para si mesmo, em reconhecimento do seu próprio pecado. Mas aqui a gente tem que pensar uma outra coisa também que esse texto nos indica. A questão da culpa. Quantas vezes a gente confessa para o Senhor um pecado que a gente praticou, mas aquela culpa não sai da nossa cabeça. Então, a gente tem que observar e estabelecer uma grande diferença entre culpa genuína, que leva ao arrependimento, e culpa pecaminosa, que fica ruminando na nossa mente, girando sem parar, indicando aquela acusação contra nós. E essa culpa é pecaminosa, porque ela provém do diabo, o nosso acusador, o nosso adversário. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 8, deixa eu conferir se é mesmo esse o texto. Não, capítulo 5, versículo 8, Pedro diz assim: o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Rugindo, procurando a quem possa devorar. Devorar de que forma? Com um sentimento de culpa. Você começa a sentir que não está perdoada, que aquele erro foi tão grande que você não é digna de estar na presença de Deus. Você começa a deixar de buscar a Deus por vergonha, por culpa, e isso não é bíblico, porque o pecado foi perdoado instantaneamente. A outra coisa que muito acontece conosco quando a gente trata desse assunto de culpa é o seguinte pensamento: eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar. Na Bíblia, de começo ao fim, não existe nenhum versículo que diga que você tem que se perdoar. Você não tem que se perdoar. Sabe por quê? Porque você não pode. Não foi você que morreu na cruz
por você. Você é pecadora, eu sou pecadora. O perdão não cabe a mim, para mim mesma, ou para você mesma. O perdão vem de Cristo. Ele é o único que pode perdoar. Mas você pode pensar assim, mas tá bom, mas eu não sinto que eu fui perdoada. Eu queria sentir, eu não sinto. Você não tem que sentir, você tem que crer. Crer no que diz 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sentir vem do coração, e o coração é enganoso. A Bíblia diz isso. Enganoso é o coração. Então você não tem que sentir. Você tem que crer na promessa do Senhor, do perdão do seu pecado, do perdão e do esquecimento do seu pecado. A Bíblia também diz que o Senhor perdoa os nossos pecados e os lança nas profundezas dos mares. Então, esse sentimento de que eu preciso sentir alguma coisa sobrenatural ou alguma coisa especial não deve ocupar sua mente. Você apenas creia. Quando Isaías teve a brasa nos seus lábios, isso doeu muito. E é natural que a culpa nos faça sentir dor pelo nosso pecado. Imagine você pega um garfo que estava perto do fogo, que está quente, você vai levá-lo à boca, uma partezinha do garfo toca uma partezinha do seu lábio e como isso dói. Isaías teve os lábios todos, os 2 lábios tocados pela brasa quente. Isso causou dor, assim como o pecado causa dor. O sangue de Jesus Cristo vertido na cruz causou dor para ele, mas garantiu o perdão para sempre e instantaneamente. Então, querida, o que eu quero que fique bem claro no meu coração e no seu é que a culpa não pode ocupar o nosso coração se o nosso pecado foi confessado e se nós recebemos o perdão instantaneamente. Jesus nos perdoa instantaneamente. E aí acontece o que aconteceu com Isaías. Ele se coloca diante do Senhor sem culpa e diz: Senhor, eis-me aqui. Eu quero servir o Senhor. Me envia. E o Senhor envia a Isaías para fazer o que ele tinha que fazer. E assim também o Senhor nos envia para cumprirmos o nosso papel aqui no mundo como testemunhas do amor e perdão de Jesus Cristo. Que essa mensagem do perdão maravilhoso de Cristo anule todo tipo de culpa pecaminosa que possa entrar no nosso coração. Um grande beijo para vocês.